Oi, oi, terceira série, tudo bem? Tudo ótimo, friozinho, né? Um clima diferente, um clima gostoso, mas não importa aí o clima, chuva, sol, frio, calor, a gente vai continuar estudando, né? E mantendo aí o nosso foco, então, e a nossa disciplina com relação aos nossos estudos. O prof tá aqui com a nossa camiseta do Sou Fera Enem, porque vocês são feras no Enem, vocês são feras na UniOeste, vocês são feras na UEL, na Federal, em qualquer lugar que vocês forem, certo? E aí, queridos, então, para a gente continuar aí com esse nosso título de feras, né? A prof vai dar continuidade na nossa aula aí sobre o modernismo e trabalhando os textos da UniOeste, certo? E a gente vai falar desse cara aí, do Manuel Bandeira, esse grande autor da literatura brasileira, um grande poeta aí, né? A gente tem inúmeros, gente. Nossa, a prof é encantada com esses poetas, com esses escritores, porque, gente, eles são geniais mesmo. E o Manuel Bandeira, ele é esse cara que dá um brilho, ele tem uma sensibilidade na escrita, uma humildade na escrita dele, e ele é genial. O Manuel Bandeira foi esse autor, então, aí como a prof já comentou um pouquinho com vocês lá na sala de aula, o autor do poema Os Sapos, que foi declamado lá na Semana de Arte Moderna, lá em 22, mas ele não foi aí, podemos dizer assim, um protagonista, né? Ele mesmo estando ali na Semana de 22, mas a importância dele se dar a esse evento justamente por conta desse poema, então, que ele escreveu e foi declamado lá no Teatro Municipal de São Paulo, certo? Então, a importância dele se dá pela escrita dele e essa participação dele se deu por conta aí do poema, tá? É um pernambucano, né? Muito do bacana aí, natural lá de Recife. Vai nascer em 1886 e morrer em 1968, vítima da tuberculose. Ele descobre a tuberculose ali em 1904. E o Manuel Bandeira, então, vai ser um cara que vai se destacar muito ali na época por conta dele começar a introduzir aí na poesia do modernismo a questão dos versos livres, né? Verso livre, a gente não pode falar assim, ah, prof, é verso livre, então não tem métrica, é isso? Não. Ele é livre, ele tem a liberdade de construir os versos de acordo com o poeta quer. Então, se, por exemplo, o prof tem um verso, num poema, né? Eu tenho um verso lá, que o primeiro verso vai ter 8 sílabas poéticas, o segundo tem 5, o terceiro tem 6, né? Isso é a liberdade, né? Isso são versos livres. Então, não significa que não tenha métrica, tá? Verso livre não é sinônimo de não ter métrica, mas sim de ter essa irregularidade, certo? O que era muito feito pelos parnasianos, se vocês lembrarem lá do parnasianismo, o que o parnasianismo queria? Era tudo muito certinho, tudo muito contadinho, aquelas sílabas super, super, super certinhas ali, né? Todas iguais, a contagem, tudo organizadinho, né? Então a preocupação era muito com a forma. Agora, com o verso livre, essa preocupação, né, tão grande assim com a forma já não tem mais aí, não, justamente por conta dessa liberdade. Então, o Manuel Bandeira aí, ele vai criticar a poesia tradicional, né? Então, é essa crítica que ele vai aparecer aí, justamente essa crítica àquilo que antecedeu a ele ali, né? Ele vai trazer para a gente uma poesia cheia de muito amor, amor pela vida, né? E a gente consegue perceber uma ternura muito grande aí nos versos do Manuel Bandeira. O vocabulário dele vai ser um vocabulário que não vai estar muito envolvido aí diretamente com questões científicas, né? Então ele não tem esse vocabulário hermético aí. Ele vai ser um cara que ele mesmo se intitulava o maior dos menores poetas, né? Tamanha a humildade e a genialidade desse autor, né? E como a Pro falou antes, uma das principais características dele é essa questão da humildade e que a gente sente isso na hora da produção, então, dos textos do Manuel Bandeira. A UniOeste está pedindo para vocês a leitura, então, desses dois textos, Cartas de Meu Avô e Eu Vi uma Rosa, tá? São dois textos lindíssimos. Quando a gente lê,
a gente não vai encontrar dificuldade ali de vocabulário, tá? O vocabulário dele é sempre muito tranquilo, mas, gente, Manuel Bandeira ele tem uma profundidade nessas escritas incrível, tá? São dois textos aí, claro que a prof gosta, né? Eu amo de paixão literatura, mas são dois textos geniais, tá? E Cartas de Meu Avô, então a prof vai começar com ele vai ser publicado lá no livro Cinza das Horas, em 1917. Se vocês lembrarem desse ano, né? Lembra lá da outra aula que a prof falou? Esse ano aconteceu muita coisa, né? Anitta Malfatti vindo para o Brasil, Oswald conhece Mário de Andrade, né? O ano que o pai do Mário de Andrade morre. Então, tem bastante coisa acontecendo nesse ano. E, inclusive, acontece, então, a publicação já do poema Cartas de Meu Avô. Vejam o que aconteceu antes, a publicação aí, ó, o livro, né, Cinza das Horas, antes da semana de 22, tá? Esse texto aí, então, tem como tema central, gente, o amor vivido pelos avós e a própria questão da leitura. A leitura está muito envolvida aí, tá? É essa leitura que vai permitir, então, que esse neto conhecesse o amor dos avós dele ali, mesmo antes dele existir. Então, é por meio dessas cartas. Gente, esse é um texto lindo, 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 lindo. E aí, quem não fez a leitura, a prof não vai fazer a leitura agora aqui com vocês, mas leiam o texto para vocês sentirem a grandiosidade desse texto, tá? Então, esse amor, o que ele vai relatar aí nesse texto, esse eu lírico vai falar desse amor vivido entre os avós, né? E como que essa leitura, por isso que a temática aí da leitura aparece também pra gente, porque é por meio da leitura das cartas que o avô escrevia para a avó, que esse eu lírico, né, o neto aí, vai descobrir a grandeza desse amor vivido pelos dois. Então, olha só, o eu lírico ele vai estar ali lendo sossegadamente, tranquilo, sozinho. É o momento que o eu lírico está sozinho. É aquele momento de deleite dele, aquele momento de tranquilidade e de profunda imersão nessas cartas, né? E aí ele começa então fazer a leitura. E aí a gente consegue perceber durante essa leitura que ele está tratando de dois momentos aí. Ao mesmo tempo que ele ouve a chuva, né? Que o exterior ali, ele está sentindo aquela chuva, ele está por dentro ali, ó, vivenciando, imaginando e vendo o verdadeiro amor que o avô e a avó um sentiam aí pelo outro. Isso vai comovendo esse eu lírico, tá? A chuva, então, aí né, no início do texto, ela vai representar para a gente, aí ela vai representar essa busca por um refúgio, por um aconchego, né? Então, é o momento, a chuva é esse movimento, então, aí de aconchego, de você pegar e você ler um texto tranquilo, sossegado, aquele barulhinho de chuva, tá? Então, olha só, pensando aí, a gente já falou então da temática central, pensando então agora um pouquinho na estrutura desse texto, tá? O poema, aquilo que a prof falava lá dos versos livres, ó, esse texto aqui, escrito antes da semana de 22, então quer dizer, as ideias ali do modernismo, elas não estavam tão afloradas ainda. A gente tem aí o poema que é composto por estrofes, né? E os versos, eles vão variar. Vejam que mesmo antes, o Manuel Bandeira já dá esse indício aí para o início do que seria o movimento modernista, tá? Então, quando ele coloca ali, constrói esse texto, a gente vai ter uma variação aí de entre 6 e 8 sílabas poéticas. É dessa maneira, se a gente contar ali, fazer a contagem das sílabas poéticas, a gente vai ver que elas vão variar entre essas duas aí, né? 6 e 8. A rima aí no poema também é bastante marcada, né? A rima era muito, muito, muito bem trabalhada lá no parnasianismo, como a prof já falou com vocês. Então a rima vai acontecer em todo o poema da seguinte maneira: ela vai ser A, B, A, B. Então quer dizer, ó, o primeiro verso que rima com o terceiro, o segundo que rima com o quarto. E toda a extensão do poema vai ser dessa maneira, exceto a terceira estrofe. Essa aqui é a segunda estrofe que a prof trouxe, tá? Essa aqui é a terceira estrofe. Olha como se comporta a terceira estrofe.
A, bebê, a. Então, quer dizer, aqui eu tenho sorrio, que rima com frio, carinhos com velhinhos, tá? Então, a gente tem aí a construção da rima dessa maneira também, regular, com exceção, então, aí da terceira estrofe. Essa quebra, então, aí na rima, ela vai acontecer também, gente, isso que é maravilhoso da poesia do Bandeira. Ela vai acontecer também uma quebra no sentido, né? Uma vez que se a gente volta no texto, e se vocês pegarem lá o texto, as duas primeiras estrofes, elas parecem que elas têm um ar ali bem melancólico, né? Aquele sentimento ali, a chuva, né? Aquela saudade dos avós, aquele entendimento do eu lírico ali, né? Com esse sentimento saudosista aí. O período do dia, porque lá no início, para eu estar com o texto aqui, ó, lá no início ele diz assim, ó, a tarde cai, né? Daí no segundo, na segunda estrofe, e enquanto anoitece. Então vejam que ele está ali num ambiente, né, de penumbra, de crepúsculo ali, então é um período de transição. Mas quando ele chega ali na terceira estrofe, ele diz: enternecido sorrio. Imaginem vocês, quando vocês estão lendo qualquer coisa, às vezes estão ali tão concentrados, tão compenetrados na leitura, que quando vocês estão lendo, de repente vocês chegam uma partezinha que vocês parece que dá um alívio, parece que dá uma tranquilidade, e vocês sorriem. Então é isso que quer dizer essa questão ali da mudança, da quebra da rima, tá? Então ele traz toda essa questão não só porque, prof, por que que ele mudou? Não é porque ele quis mudar, mas também nessa construção, então, aí, do sentido ali, daquele meio melancólico, que vai se transformar aí, então, num momento de ternura, num momento em que ele se encanta com aquele amor, então, aí, entre a avó e o avô e a avó, certo? Então, ele vai buscar, dessa maneira, entrelaçar a forma, né? Então, ali a estrutura, né? Como a prof estava explicando para vocês, de métrica e de rima, né? Com o sentido da poesia. E aí está a grandiosidade desse autor, tá? Qualquer dúvida que vocês ficarem com relação a isso, gente, chama a prof depois, tá? Deleite e melancolia. São dois sentimentos aí que a gente serão bem fortes aí durante todo o texto esse texto do Manuel Bandeira. A melancolia, ela se dá então aí por meio da continuidade e da repetição da chuva. Aquela chuva repetitivamente ali que não para, isso expressa aí de certa maneira o choro, o lamento desse eu lírico com relação então aí a não ter podido presenciar aquele grande amor ali entre o avô e a avó. Então vai ser uma mistura aí entre frustração pessoal, né, e o registro concreto então de que realmente esse amor aconteceu, que ele nasceu, ele cresceu, ele amadureceu e envelheceu sem se desfazer. Então é um amor que ele foi duradouro sempre, o tempo inteiro. Então há esse sentimento aí do eu lírico, porque ao mesmo tempo que ele lamenta, né, por ele não ter podido vivenciar tudo aquilo, presenciar todo aquele amor tão lindo daquela maneira, mas ele tem essa concepção, ele consegue perceber o quanto isso foi bonito, né? Mesmo que ele não que ele não tenha visto. Então a melancolia aí vai ser essa saudade, como a prof estava explicando aí, né? A saudade do que o amor dos avós viveram ali, né? Enfim, e que isso não foi vivido, mas que ele sente esse amor por esses laços sanguíneos aí familiares. Ele sente o quanto que esses dois, o avô e a avó se amaram, ele se sente ali junto, tá? E há uma admiração aí do eu lírico pelo amor intenso aí vivido pelos dois e ao mesmo tempo esse eu lírico ele sente uma incapacidade de desenvolver ou enfim de viver um amor tão bonito e tão grande como foi o dos avós ali, porque quando ele diz e eu bendigo
envergonhado, ele está admitindo isso. Olha, eu me envergonho. Esse amor do meu avô, do meu fruto sem cuidado, que ainda verde apodreceu. Olha só, gente, o que ele está falando aqui pra gente? Eu digo, ó, eu tô envergonhado. Olha o amor do meu avô. E o meu amor? O meu amor é esse fruto sem cuidado. O meu fruto, ele apodreceu ainda verde. Quer dizer, eu não cuidei, eu não zelei desse amor, né? Então, o que ele está dizendo aqui pra gente? Que o amor é isso. A gente precisa cuidar, a gente precisa zelar para que ele não apodreça mesmo antes de amadurecer, né? Ele apodreça ainda verde. Ai, gente, que coisa mais bonita, né? Ai, Senhor, é muito lindo. Vamos lá, prof. Então, olha só. E esse choro, então, aí, né? Esse lamento do eu lírico, ele vai ser um choro que chora a alma. Porque ele diz, ó, meu semblante está enxuto. Quer dizer, eu não estou chorando de verdade. Não é esse fenômeno metafísico, não é esse fenômeno físico, aliás, mas é sim um fenômeno metafísico, aquilo que envolve a alma, o sentimento. Se o meu semblante está enxuto, mas a alma, em gotas mansas, aos pouquinhos, ela chora, abismada no luto das minhas desesperanças. Ai, gente, é muito bonito esse texto, né? Então, ó, quer dizer, não é eu que estou chorando, não são os meus olhos, mas é sim a minha alma que chora. Então, por toda essa melancolia, como a Pro falou antes, a gente vai ter bastante essa questão do deleite, que por mais que ele sofre a falta né, e o sentimento aí de não ter podido vivenciar aquele amor dos avós e muito menos ter ele admite não ter essa capacidade, ele se envergonha de não ter, né, digamos assim, ali no DNA dele, essa capacidade de desenvolver esse amor tão grande, tão bonito, que ele, é, ao mesmo tempo que ele sente tudo isso, ele se fica encantado. Então, aí, com todo aquele amor. E quando ele sorri, como a prof falou antes, ali para vocês, no terceiro verso, quando ele diz que enternecido, ele sorri, então a gente tem aí esse sorriso que aparece durante essa leitura. Então, esse contentamento do eu lírico que aparece aí. E ele se delicia ali, então, com né, os carinhos do avô e da avó, né? E ainda, ainda que ele não tenha conhecido tudo isso. Aí, quando ele diz, é que os conheci velhinhos. Então, ó, o eu lírico só foi conhecer os avós, eles já estavam velhinhos, quando o fogo era já frio, né? Então, aquele fervor do romance inicial, da juventude, tudo aquilo agora tá mais frio, esse fogo já é mais frio. E o que que representa esse fogo mais frio? Isso aí vai representar justamente essa maturidade do amor. É um amor que é sólido. Ele não é a paixão, né, o fervor, não é aquela loucura. Não, agora ele é sólido. Ele representa essa maturidade sem fim, tá? É uma solidez desse amor. Então, esse poema aí do Bandeira, ele não é considerado um poema simples. A prof queria explicar verso por verso para vocês, estrofe por estrofe, mas enfim, né? Nesse momento não tem como, mas antes da prova lá a gente vai revisar isso tudo de novo aí, a gente vai tirar todas as dúvidas, tá? Ele não é considerado esse poema simples, não tem essa questão, pois a forma dele mostra os sentidos, é aquilo que a prof explicou antes. Então, por mais a forma, se a gente prestar atenção na forma, a mudança da rima, isso vai trazer então sentido para o texto. Então, enquanto nas duas primeiras estrofes eu estava tão compenetrado, né, com aquele sentimento ali de tristeza, no momento em que a terceira estrofe ele muda a rima, é um momento de alegria, que ele se satisfaz ali com aquela leitura, né? Então, o que a gente precisa prestar atenção também é que o conteúdo não está submetido à forma, mas a forma é usada para construir o sentido. É isso que acontece ali naquela terceira estrofe, tá? Então, o conteúdo não se submete à forma, mas sim a forma, a maneira como ele faz,
é que ajuda a gente a construir o sentido do texto. Certo? Primeiro poema foi, tá? Segundo poema, então, aí, Eu Vi Uma Rosa. Ai, que lindo também, né? Muito bonito. Então, a Pro vai começar de novo falando aí um pouquinho para vocês sobre a questão, então, da estrutura, tá? Então, da forma do poema. Nesse poema, então, Eu Vi Uma Rosa, a gente vai ter, então, aí um poema pentassílabo. Então, olha só, agora é regularidade, tá, gente? Ó, mais regular, mais certinho ali, lembra bastante lá a poesia ainda parnasiana, tá? Então, o que, que a gente tem aí? Vai ser a construção, então, desse poema em pentassílabo e verso branco. O que, que é um verso branco? O verso branco é aquele verso que a gente não vai. Sabe aquelas rimas que a Pro falou lá no outro texto? Não vai aparecer aqui. Então, quer dizer, não vai estar marcada aquela rima ali no final de cada verso, tá? Então, são duas estrofes de 5 versos, 3 estrofes de um verso, uma de 6 e uma de 8. Então, é um poema que ele tem aí bastante essa questão da distribuição das estrofes de uma maneira diferente, tá? Então, se vocês olharem ali no texto de vocês, se vocês derem uma conferida, vai acontecer bem isso, tá? Então, quando a gente tem aqui, ó, estrofes com um verso apenas, e vocês forem ler o que são esses versos, vocês vão ver que isso não é à toa, tá? Porque realmente ele quer, o Manuel Bandeira quer aqui, esse o lírico, ele quer chamar atenção e ele quer causar uma grande reflexão aí para o leitor do porquê que aquele verso está ali sozinho e isolado, certo? Então vamos seguindo. Nesse poema aqui do Bandeira, a gente vai ter o uso, aí a gente vai aparecer algumas figuras de linguagem, 3 aí em destaque que a Prof colocou para vocês, tá? Que vai ser o uso da anáfora. Anáfora é quando a gente tem a repetição aí de uma palavra, um grupo de palavras sucessivas, em frases sucessivas, tá? Aqui de cara já acontece, porque aqui a Prof tem, ó, o título do poema e aqui o primeiro verso, tá? Então, o primeiro verso tem o mesmo que o título, tá? Então ele diz: Eu vi uma rosa branca. Olha só, gente, não é qualquer rosa que ele está vendo. Ele está vendo uma rosa branca. O que simboliza então uma rosa branca? A cor branca por si só, ela já traz para a gente aí, ela já simboliza a questão da paz, da pureza, né? Então, não é qualquer rosa, é uma rosa branca que ele está trazendo aí pra gente, tá? E olha como ela está, gente, sozinha no galho. No galho? Sozinha no jardim, na rua, sozinha no mundo. Olha só, gente, por isso dessa construção desse verso isolado, um único verso isolado. Gente, tá sozinha, é só ela no mundo, tá? Então vejam que ele vai construindo, ele começa construindo ali a maneira como ele vê essa rosa, né? Esse eu lírico vê essa rosa, rosa branca, sozinha no galho, sozinha no jardim, sozinha na rua, sozinha no mundo, tá? Então, é um texto aí que ele vai trazer muito essa questão da solidão. A temática da solidão vai aparecer aí muito forte nesse texto. Prof, você falou antes que ele tinha tuberculose, e a gente sabe que quem né, tinha tuberculose ali naquele período vivia muito isolado, vivia muito fechado, muito sozinho, cada um, né, precisava ficar no seu quarto, sem contato. Posso fazer uma leitura assim? A gente até pode pensar nessa inspiração, mas o que a gente não pode é afirmar, porque o texto não está falando isso, tá? O texto está falando de solidão, e essa solidão ela pode acontecer de inúmeras maneiras, certo? Então, sim, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar, tem gente fazendo muito essa associação. Tá fazendo essa associação. Mas quando a gente faz leitura de texto literário, uma coisa muito importante é que a gente olhe para o texto, não só o texto literário, né? Enfim, quando a gente vai fazer a interpretação de texto, a gente precisa olhar o que o texto está dizendo e se o texto permite que eu faça essa leitura ou não. Então, é, claro que muita gente vai levantar essa hipótese aí, então, tá associando. A gente pode pensar, sim, nessa reclusão, então, aí do próprio Bandeira,
né? Mas vejam que o momento da escrita é diferente, tá? Então precisa prestar bastante atenção que isso pode às vezes pegar vocês aí em algum momento, em alguma questão. Então, voltando ali para a questão das figuras de linguagem. Outra figura de linguagem que aparece aqui vai ser a antítese. Olha só, quando ele coloca aqui, ó, que ela tá sozinha no galho, tá sozinha no mundo, na outra estrofe, olha o que ele diz: em torno, no entanto, ao sol de meio-dia, toda a natureza em formas e cores e sons esplêndida. Quer dizer o quê? Ela tá sozinha, mas em torno dela há muita coisa, tá? E outra figura, então, é a hipérbole que aparece aqui para gente, justamente aí na quarta estrofe, quando ele diz tudo isso era excesso, tá? A hipérbole é justamente essa figura que vai tratar, então, aí do exagero. Então, vejam, ela tá ali, ó, tudo isso era apenas um excesso, era um monte de coisa em volta dela, era um monte de questões ali em volta dela, mas ela ainda se sentia sozinha, essa Rosa, tá? A visão desse eu lírico a ver sozinha. Então aí a prof tem, como o prof falou antes para vocês, o tema central aí é a solidão. Então vamos cuidar aí com de repente alguma análise, né, que vocês ou alguma pegadinha em algum momento, porque ele está falando exatamente do momento do Manuel Bandeira ali com tuberculose, por isso que ele estava isolado, estava sozinho. Cuidem porque o texto não permite que a gente afirme isso. A gente trata da solidão de uma maneira geral. Pode ser a solidão ali por qualquer outro motivo, tá? Então precisa ter um pouquinho de cuidado aí com algumas análises que são feitas, certo? Isso eu estou falando para vocês aí como uma dica aí que talvez possa passar ali por vocês e a gente precisa ter esse olhar aí mais crítico, certo? Amados, muito obrigada. Desejo que vocês tenham aí, a gente está chegando pertinho da Páscoa, uma feliz Páscoa a vocês, a toda a família, tá? E que Deus esteja sempre aí perto de vocês e vamos que vamos, porque final do ano é a gente, tá? Beijo!